Hora de mais um Conexão CrossFox, convidada especialíssima, pessoa muito querida no meio e que vai dar uma lição de vida para todos nós, com certeza. Estou falando da Tarsila Gianotti, que é uma pessoa que é uma psicóloga, uma pessoa que trabalha até hoje ativamente e dança muito. Tarsila, tudo bem? Tudo jóia. E você, tudo bem? Maravilha. Tarsila, não é muito elegante falar a idade de mulheres, mas a sua idade ela merece um respeito pela maneira como você convive com a idade. Muita gente fica, eu estou muito velho, não sei o quê. Bom, primeiro você dança todos os dias. Não, eu danço 6 noites por semana. Só 6, a noite só 6. Tem uma noite que é noite de descanso. Só que nesse dia que eu não danço à noite, eu tenho aula à tarde com o Wagner Ferreira, então eu danço 2 horas com o Wagner e é puxado. Mas aí é o descanso. É descanso, aí é só diversão. Tarsila, você é psicóloga, Eu sou. Você trabalha ainda, exerce a psicologia? Olha, eu uso a psicologia na empresa. Eu não tenho mais consultório, embora às vezes algum cliente antigo me procure para dar uma ajuda. Eu sempre... Enquanto tinha consultório, eu trabalhava com terapia breve. Então, eu fazia um contrato de 6 meses. Eu dizia assim, 6 meses, se você não conseguir melhorar, meu amigo, é porque você não quer melhorar. Então, daí, eu tive inúmeros casos e consegui botar todo mundo funcionando muito bem. E mesmo em grupos, trabalhei com grupos de adolescentes drogados, trabalhei com pacientes safenados, com mulheres mastectomizadas. E em 6 meses eu conseguia botar todo mundo na linha. Papumba. Mas você tem uma atividade como diretora de marketing da Ficael. Eu sou a dona da Ficael, na verdade. Eu cuido da parte de marketing, eu supervisiono a parte no RH de recrutamento, seleção, treinamento do pessoal. Eu ajudo meu filho na parte administrativa. Eu larguei na mão dele porque é muito chato. Não, eu não gosto, né? Eu gosto de gente, eu não gosto de ficar cuidando de números. Então, o número, para mim, é um negócio que eu prefiro deixar para os outros resolverem. E vou para a Ficael, de manhã cedo eu vou fazer academia, vou para a companhia atlética já há muitos anos. Então, é uma vida assim, sabe? De tentar fazer as pessoas saírem do quadrado. Sair daquela mesmice e começar a encontrar novas opções, novas soluções, novas formas. Então, eu uso muito a psicologia nisso. Como é que você vai abordar um cliente, mas não só o cliente externo, o cliente interno, como é que você vai se relacionar com o seu colega de trabalho, com o cara que te fornece sugestões. Às vezes tem uma que vem reclamar, não, mas não chegou isso. O que você fez nesse sentido? Como é que você solicitou? Como é que você pediu? Então, criando um ambiente de harmonia, um ambiente de equilíbrio, eu acho que você consegue tudo. Qual é a atividade da Ficael? A Ficael é uma importadora e distribuidora. A Ficael começou trabalhando com materiais elétricos, com fios e cabos da Pirelli. Meu pai era gerente de custos da Pirelli e ele percebeu que o fio esmaltado não era vantajoso para a Ficael vender, porque os enroladores de motor compravam um rolinho e o custo para entregar, para emitir nota fiscal era muito grande. Ele conversou com o CEO da Pirelli e falou, eu acho que nós temos que arrumar alguém para revender isso. E o CEO falou, pega alguém da sua confiança. Alguém da confiança dele era a minha mãe. E a minha mãe estava trabalhando na empresa de um laboratório farmacêutico, ele tirou ela de lá e começou a Ficael revendendo fio esmaltado para enrolador de motor. E aquilo foi crescendo, no fim ele acabou saindo da Pirelli, ficando só na Ficael, e do fio esmaltado foi expandindo para fitas isolantes, produtos da 3M, tudo que o enrolador de motor precisava, a Ficael começou a vender. Nessas alturas eu era criança pequenininha. A Ficael está fazendo 70 anos, então uma empresa bem antiga.
Daí foi indo, e eles começaram a trabalhar com outros fios, com outros cabos, com outras coisas, e ficou na área de fios e cabos. Hoje a Ficael trabalha muito mais no ramo de telecomunicações e informática, com projetos, com fibra ótica, com cabeamento radiaflex, cabeamento radiante para colocar sinal de internet em túneis. E a gente acaba atendendo a América Latina inteira com esses produtos de telecomunicações. E depois da pandemia foi um boom. A parte de telecomunicações expandiu bastante. E a outra divisão da Ficael é filmes de poliéster. Você sabe o que é filme de poliéster? Não sei. Não. Alguma vez você usou na sua casa um saquinho para assar frango? Sim. Esse aí é filme de poliéster. Alguma vez você abriu um cabo que tem um monte de fiozinhos e tem um plastiquinho enrolando? Sim. É filme de poliéster. Você já tocou pandeiro? Ou já viu uma bateria? Sim, sim. A pele de cima, que eles chamam de pele, é filme de poliéster. Olha só. E se você pegar uma telha de fibra de vidro, ela é desmoldada com filme de poliéster. O que é ser desmoldada? Tem um molde, aí eles vão pôr a resina. Se puser a resina direto no molde, vai grudar. Então põe um filme de poliéster, põe a resina, o Roven, que é a fibra, põe outro filme de poliéster e outro molde em cima. Isso vai passando num forno e sai a telha transparente, telha verde, telha de todo jeito, mas desmoldada com filme de poliéster. Mas o pneu do teu carro também é desmoldado, a borracha é feita em cima do filme de poliéster. Aí tem 1001 aplicações. Como é que a Ficael começou a trabalhar com filme de poliéster? Bom, quando eu fui para a Ficael, eu sou psicóloga, né? Eu trabalhava com criança, eu tive o primeiro berçário que teve em São Paulo, eu trabalhava com bebês com estimulação precoce, era um trabalho assim fascinante, emocionante. Daí, por circunstâncias da vida, eu tive que deixar o berçário, se você quiser depois eu te conto por quê, mas eu tive que e fui para a Ficael. Meu pai tinha falecido, minha mãe estava com dificuldade para tocar a empresa sozinha. Fui fazer uma pós em marketing e fiquei trabalhando na Ficael. Trabalhando na Ficael, eu fui procurar coisas diferentes para fazer, porque ficar vendendo fio, ficar vendendo cabo era muito chato. Desculpa, quem trabalha com isso, mas para mim era muito chato. Aí eu comecei a participar da associação comercial, fiquei conselheira. Daí eu comecei a participar das reuniões do CIESP, Zona Sul, e acabei ficando diretora de eventos. Aí o Paulo Scaff me puxou para a Fiesp e eu fui atuar no Instituto Roberto Simonsen, que é a Academia Brasileira de Letras dos Empresários, né? E daí eu que convidava o palestrante, tem um almoço mensal, e daí apresentava, não sei o quê, só que eu ficava de fora, porque não tinha cadeira para mim. Mas eu tinha que esperar até a hora do almoço, porque na hora do almoço eu tinha que ficar com o convidado. E aí um dos velhinhos lá ficou doente e me deixaram sentar na cadeira dele, que por acaso do destino era ao lado do Edson Vaz Musa, que era o presidente da Ródia. E eu falo pouco, né? Eu sou pouco comunicativa. Daí eu comecei a conversar com o Musa, o que você faz, como é que faz, não sei o que. Ele falou, eu estou com um problema, você quer me ajudar a resolver? Eu falei, eu quero, qual é o teu problema? Ele falou, eu estou abrindo uma fábrica de filme de poliéster em Jaboatão de Guararapes, em Pernambuco. É um produto que serve assim, isso, só que no Brasil não tem mercado ainda, mas vai substituir o celofane, porque o celofane tem umidade e esse produto não. Eu falei, você quer me dar distribuição? Você me dá distribuição, eu desenvolvo o mercado para você. Ele falou, como que você faz isso? Eu falei, olha, na minha escola eu trabalhei com estagiário, cheguei a ter 96 ao mesmo tempo. Eu sou boa de controlar estagiário. Você me dá a distribuição, eu contrato estagiários de engenharia, você dá a fundamentação teórica, técnica, eu dou o operacional e a gente desenvolve o mercado. Ele falou, mês que vem, era um almoço mensal, mês que vem eu te dou a resposta. Eu falei, tá bom.
Foi embora, continuei minha vida. No mês seguinte ele chegou para mim e falou, Tarsila, vem cá. Falei, o que foi? Ele falou, a distribuição é sua. Falei, oba. Ele falou, vamos lá para Jaboatão para você conhecer a fábrica e ver como é que faz, não sei o quê. Fiz, contratei os estagiários, desenvolvi um mercado. Hoje é meu carro-chefe da empresa. E hoje não só o filme de poliéster nacional, porque eu comecei a perceber que tinha um filme mais grosso, a roda colava um no outro, mas não dava uma solução boa, nem para isolamento de motor, nem para sonoridade, nem para nada. Aí eu comecei a importar. Hoje eu tenho 13 países que me fornecem filme de poliéster para diferentes aplicações, mais o produto nacional, que ainda a gente usa, e deu um boom nisso. Mas é você querer, né? E é a sorte de você estar no lugar certo na hora certa, quer dizer, do cara ficar doente, de eu ficar do lado do Edson Vaz Musa, mas é Deus que põe as coisas na vida da gente, né? Daí vai acontecendo. É verdade, mas eu imagino que uma psicóloga teria alguma dificuldade para pegar uma coisa tão prática, tão de engenharia. Como é que foi isso? Você falou com muita naturalidade. Foi um processo realmente natural? Foi natural, porque eu cheguei e falei, bom, eu tenho 6 filhos. Um dos meus 6 filhos, 3 são engenheiros. Nessas alturas, a minha mãe já tinha tirado o meu filho mais velho, que era diretor de uma multinacional, para ir trabalhar com a gente. E tinha um outro filho, que é engenheiro eletrônico, que também estava indo para cuidar da parte de vendas. Eu falei, não, eles me dão suporte. Eu falei, bom, então, vamos para lá e... Mas eu trabalho muito bem com estagiário. Você tem que fazer isso. A parte técnica a Ródia dava e a gente deu o operacional. Uhum. Dividia, vão para lá, vão para cá, vão não sei o quê. E deu certo. E hoje a gente fornece poliéster para a América do Sul inteira. Eu quero voltar um pouquinho. Volta. E depois a gente avança de novo. Eu quero saber por que você fechou o seu berçário. Por quê? Você fechou o berçário. Olha, eu era casada, tinha 6 filhos, tinha 5 filhos. Eu tinha tido 6, mas um tinha morrido com 3 dias. Eu tinha 5 filhos, meu marido era médico e ele era meu sócio na escola. Eu tocava a escola, eu ia para a escola às 6 horas da manhã, voltava às 8 da noite, meus filhos iam comigo e voltavam comigo. Daí, conforme eles foram crescendo, eles foram para o Santo Américo, foram indo todos para o Santo Américo, ficavam também o dia inteiro lá. E o meu casamento não estava lá essas maravilhas. E meu marido trilhou um caminho que eu não concordei e eu quis me separar. Foi um caos na família, a minha família inteira contra mim. Como é que você se separa de um cara tão bom? Eles não sabiam que não era tão bom, mas tudo bem, eu não quis entrar em detalhes porque isso poderia afetar emocionalmente meus filhos. Perfeito. Então, eu segurei a ponta, mas falei, não, eu não vou mais ficar com ele, vou me separar. Ele começou a querer dar palpite, a querer controlar onde que eu estava gastando dinheiro, se eu estava comprando material para a escola, o que eu estava fazendo. Eu falei, não, você quer tocar a escola? Você toca a escola. Eu já tinha consultório montado. Sim. O meu consultório era anexo ao Golfinho Natação. Eu trabalhava já com grupos, com terapia individual. Daí eu fui para lá, imediatamente o Salvador, que era o dono do Golfinho, falou, não, Tarsila, vem cá, abre um outro berçário aqui. Aqui tem espaço, te dou todo o apoio que você precisar. Eu abri uma outra escola lá. As crianças da minha escola queriam ir atrás de mim, só que não era nos mesmos moldes, porque o meu berçário tinha hotelzinho, funcionava 24 horas por dia, tinha um programa de estimulação precoce, era um negócio assim bem modelo, que foi tomado como modelo pela Secretaria de Educação. Quem quisesse abrir um berçário depois do meu aprovado, tinha que fazer estágio comigo para aprender. Mas daí... larguei, fiquei lá, acabei casando com o Salvador. Eu me separei do João, casei com o Salvador, fiquei 6 anos
com grupos trabalhando. Eu usava a piscina do Golfinho como um útero social. Trabalhei com adolescentes drogados e o útero social seria um renascimento, uma proposta. De 12 e 8 eu consegui tirar da droga e fui fazendo esses outros tipos de trabalho. Mas acontece que na Ficael, fui trabalhar na Ficael também, ajudar minha mãe, que meu pai tinha morrido. E ajudando minha mãe, foi me requisitando mais isso, mais isso, mais isso. E o Salvador tinha um problema que na época chamava PMD, psicose maníaco-depressiva, hoje é bipolaridade. Ele tinha uns surtos. E antes de eu perceber, eu percebia isso, mas não estava muito consciente. A ex-mulher dele mandou os 2 filhos dele para mim, falou, já que você tem 5, fica com 7, eles estão me dando problema. Eu fiquei com 7. Daí eu e o Salvador resolvemos ter um filho nosso. Já que eram os meus e os teus, vamos ter um nosso. Eu reimplantei a trompa, que eu tinha laqueado, e tive mais um filho. Por isso que eu tenho 6 filhos. São 5 do João e um do Salvador. Daí fui tocando, mas o João não tinha nenhuma habilidade para tocar a escola. E a escola começou a degringolar. Eu não podia fazer muita coisa, porque eu não tinha nenhuma autonomia no SIDEC. Daí chegou uma hora que o Salvador estava dando tanto problema que o psiquiatra dele falou para mim, Tarsila, sai fora, porque está prejudicando as crianças, está prejudicando você antes de você pirar também. Daí falei com a ex-mulher dele, devolvi os 2 filhos dela e devolvi ele também. Falei, olha, não dá, mas nunca briguei. Parece filme isso. Nunca briguei, mas falei, olha, não está dando, você está indo por um caminho que eu não concordo, isso está prejudicando, então você segue a tua vida que eu sigo a minha. Aí eu fiquei só na Ficael. Deixei o consultório que era lá anexo e o Golfinho também foi ficando para ele cuidar. Ele conseguiu em 8 meses falir o Golfinho, porque ele não tinha nenhuma capacidade administrativa. Daí ele foi embora morar em Maceió e o filho ficou comigo, né? Eu fiquei com os 6, tocando a vida com os 6 e trabalhando na Ficael. E daí foi por isso que eu fechei o berçário. Ainda eu atendi alguns clientes lá na Ficael, na minha sala da Ficael, eu atendia um ou outro que estavam em processo de alta já. E fui tocando e fazendo outras coisas. Daí fui para a associação comercial, fiquei conselheira, fui a primeira mulher no conselho da associação comercial. Depois, lá no Ciesp, como eu contei, fiquei trabalhando, fiquei diretora de eventos. Daí o Pedro queria abrir a Abreme, aí me chamou para ir ajudar, para fundar a Abreme. Fundamos a Abreme, que foi aonde eu conheci o Paulo, aqui da CrossFox. Quer dizer, não é que aonde eu conheci, por intermédio da Abreme que eu fiquei conhecendo o Paulo. Quando eu apresentei o Roberto na Abreme, fiquei conhecendo o Paulo. Olha que coincidência, assim, né? E a vida foi indo. Daí, os meus filhos já estavam maiores, daí que eu pude me dedicar mais para dançar, além de trabalhar na Ficael, de fazer essas coisas todas. Aí fui dançando. Daí eu tive um problema aí com o meu joelho, eu tive que botar uma prótese no joelho. É uma outra história complexa. E daí, por causa do joelho com prótese, eu não conseguia mais dançar muito samba, muita coisa assim. Eu comecei a dançar tango. E dançando tango, eu fui evoluindo no tango, fazendo aulas particulares. E acabei conhecendo o Roberto num evento, num cruzeiro de dança de salão, que chama Dançando a Bordo, que tem todo ano, da Costa Cruzeiro. Então, conheci o Roberto lá, e ele estava com uma amiga minha, mas a gente se conheceu, conversou, não sei o que lá. Depois eu continuei minha vida, ele continuou a vida dele, a gente só se conheceu. Mas teve um cruzeiro, o último cruzeiro que teve, eu tinha ido, e tinha ido com um personal, um rapaz que trabalha
com o meu personal, que é um professor de dança também, e o Roberto estava com essa minha amiga lá. E a gente se via, conversava, não sei o quê, mas, assim, sabe, é um passant. Eu não sabia nada da vida dele, ele não sabia nada da minha vida. Mas daí, um dia depois disso, eu fui ao Ópera. O Ópera é um lugar que a gente gosta muito de dançar, uma casa bem dançante em São Paulo. E eu fui ao Ópera sozinha, o David não pôde ir comigo. Daí o Roberto estava lá, estava acompanhado, mas ele foi lá conversar comigo. Falou assim, olha, eu te vi no navio, eu achei que você era uma pessoa assim, bem alegre, bem não sei o quê. Eu quero dançar com você. Quando você pode? Falei, quarta-feira. Ele falou, ó, amanhã eu não posso, isso é lá numa terça, mas na próxima quarta eu posso. Eu falei, tá bom, então vamos. Daí a gente saiu para dançar e deu certo, saiu dançar com o Roberto. Aí eu estava saindo 5 noites com o David, daí eu diminuí o David para sair mais com ele. E a gente sai para dançar, mas a gente se diverte muito. Sabe, eu me divirto muito com a vida, eu acho que a vida é maravilhosa. Tem coisas assim que são difíceis, só que eu não encaro como problema. Eu não pego o problema e jogo nas costas e carrego. Eu encaro como desafio. E como desafio, eu vou e enfrento. Enfrento o desafio e supero eles. Todos. Não teve nenhum desafio que eu não consegui superar. Teve coisa difícil quando eu fui sequestrada, teve momentos extremamente difíceis, mas eu colocava que eu vou superar isso e superei. E saí numa boa. Ainda depois que eu saí do sequestro, eu fui ajudar a família de gente sequestrada, ou gente que voltava de sequestro, que estava todo mundo bem pirado, assim. Como é essa história do sequestro, Tarsila? Essa história do sequestro é uma história comprida. Um dia, meu filho chegou para mim e falou, mãe, estão me perseguindo, querem me sequestrar. Eu falei, Fernando, você está maluco, imagina querem te sequestrar. Ele falou, mãe, já 3 vezes tentaram me pegar, eu tive que atravessar o canteiro da central, da marginal. Eu falei, você tem mania de polícia, você tem... A tua mulher é advogada criminalista, você vê crime em todo lugar. Ele falou, mãe, toma cuidado, muda os caminhos, não faz sempre o mesmo caminho, muda, porque é perigoso. Eu falei, tá bom, mas na verdade eu não liguei. Só que um dia eu estava voltando do almoço com minha mãe, 2 horas da tarde, a 2 quadras da Ficael, parou um carro na frente, um atrás, desceram 5 caras armados, me arrancaram de dentro do carro, minha mãe estava comigo, largaram ela lá, o carro lá. Falei, o que vocês querem? Vocês querem o carro? Não. Me amordaçaram, jogaram eu entre os bancos num carro, me levaram embora. Me levaram embora e daí foi toda uma história. Eles queriam me mandar escrever uma carta, fizeram um furo no meu dedo, puseram uns pedacinhos de sangue assim na carta, pediam 1 milhão. Eu falei, mas ninguém tem 1 milhão para dar para vocês. Vocês pensam que 1 milhão é assim, você plantou um milho, ele cresceu, ficou 1 milhão? Não é assim. Mas daí o chefe lá dos bandidos foi preso, aí os caras não sabiam o que fazer comigo. Aí tinha barulho de polícia passando. Aí eles me tiraram de lá, me levaram para um outro cativeiro. Eu fiquei 5 dias no primeiro, 6 dias no segundo. Daí, depois desses 6 dias, eles não sabiam mais o que fazer comigo. Aí me levaram para um lugar que era... Eu não sei, sempre eu ia com o olho vendado. Mas me levaram num lugar que eu fiquei sentada num chão de granito, atrás de um armário embutido, algemada assim, e eu tinha operado o menisco 2 semanas antes. Aí meu joelho inchou, ficou enorme, mas eu não podia levantar, não podia nada, foi terrível. Não podia falar, não podia chorar, não podia gemer, porque era um lugar que estava em obras e os pedreiros não podiam saber que eu estava lá. E se eu falasse qualquer coisa, ele me matava. Então eu não falava, eu ficava quieta. Nessas alturas, para não pirar, eu fazia cálculo de raiz quadrada, cálculo de potência. Eu ficava fazendo a minha cabeça trabalhar, porque senão eu ficava louca, né? Eu fiquei 23 dias nesse lugar. Nossa. Nesses 23 dias, não podia fazer cocô. Não tinha banheiro. Aí eu não comia. Eles me davam uma fatia de pão puma de manhã e um copo d'água, uma fatia de pão puma à noite e um copo d'água. Por isso que hoje eu não aguento pão puma, eu vejo pão puma na minha frente, eu me arrepio. E eu comia só um pedacinho e enfiava embaixo da fresta.
O resto, porque eu tinha medo da minha barriga explodir. Depois de 21 dias, tinha um dos bandidos lá, era um negão de 1,98 m de altura, um cara imenso. E ele tinha fugido da cadeia, ele tinha uma bolsa de colostomia, ele não usava o banheiro, porque ele tinha a bolsa de colostomia, e ele ficava lá, tinha uma cama na frente desse armário embutido, ele ficava deitado lá, assistindo televisão, normalmente filme pornográfico, ficava assistindo filme, se masturbando, e eu lá escondida atrás do armário embutido, morrendo de medo que o cara ficasse louco e quisesse me agarrar. Graças a Deus não aconteceu nunca. Mas um belo dia eles chegaram lá com uma tábua de carne e uma machadinha e uma caixa de bombom, faltando bombom do meio. Disseram que iam cortar meu dedo para mandar para o meu filho, para ver se meu filho pagava. Daí eu pedi uma inspiração divina e falei, olha, se eu fosse vocês eu não fazia isso. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu tenho AIDS. Se vocês cortarem o meu dedo, vocês vão encostar no meu sangue. Meu sangue não coagula, eu vou morrer e vocês vão morrer também. Aí eles falaram, você está blefando. Eu falei, paga para ver. Por sorte eles não pagaram. Daí não cortaram o meu dedo. Aí eu usava o cabelo comprido, loiro, todo de mecha assim. No dia seguinte eles apareceram com uma máquina zero, rasparam minha cabeça careca. Na hora eu fiquei triste, mas depois eu pensei, cabelo cresce, né? Dedo não, né? Cresce de novo. Então, vamos tocar a vida. E foi assim. Mas depois um dia o negão estava lá, acabou a maconha, o crack, a droga dele, e ele estava muito doidão. E toda noite ele me emprestava uma bacinha desse tamanho para eu fazer xixi. E essa noite ele não quis emprestar. Falei, por favor, eu preciso fazer xixi. Ele falou, não, faz no chão. Falei, esse chão já está um nojo, cheio de cabelo, resto de cabelo. Já está um chão gelado. Eu estava usando uns shorts que eles tinham me dado, porque a minha roupa tinha esfarelado. Daí ele dormiu. Eu estava assim, algemada, ele ainda passou uma fita em volta da minha mão. Aí eu fiquei a noite inteira fazendo assim, para soltar aquela fita, e eu tinha emagrecido tanto que eu consegui passar a algema por baixo do pé e ir rastejando para pegar a bacia embaixo da cama dele. Só que quando eu estava chegando perto, eu estava amordaçada e com o olho vendado. Mas eu consegui assim mesmo. Quando eu estava pegando a bacia, o negão acordou. Acordou e virou bicho, porque ele achou que eu ia fugir. Aí ele pulou em cima de mim, rasgou a manga da camiseta que eu estava e enfiou na minha boca para eu não poder falar, porque ele ficou com medo que eu gritasse. Quando ele enfiou o dedo na minha boca, eu vi que ele ia me sufocar, eu mordi o dedo dele. Eu devo ter mordido com muita força, porque ele ficou muito bravo. Ele veio para cima de mim e me mordeu aqui a testa e o nariz. Meu nariz fez creque, creque, creque e eu desmaiei. Quando eu acordei, eu não sei quanto tempo depois, eu estava toda ensanguentada e estava lá um cara que devia ser o chefe dele, mascarado, falando, mas a senhora estava tão boazinha, o que aconteceu com a senhora? Não sei o que. Falei, aconteceu que ele quer me matar, eu estou com medo. Mas por quê? Por que a senhora mordeu o dedo dele? Eu mordei porque o dedo dele estava dentro da minha boca, estava chegando na minha garganta. Daí o cara falou, e onde que a senhora está dormindo? Eu falei, dormindo? Eu estou sentada nesse chão aqui. Ele falou, mas não tem um colchão para a senhora? Eu falei, não, nem cabe. Ele falou, não, vou mandar, vou arrumar. Aí mandou um colchãozinho de berço, ficou metade na parede, metade no chão. E eu fiquei sentada lá. Ele pegou e falou, eu vou mandar uma roupa para a senhora, isso já era mês de junho, para a senhora vestir, porque está muito frio. Aí ele me mandou uma roupa, cabia 3 de mim dentro, mas foi bom porque era quentinho. E eu fiquei lá. Ele falou, eu venho todo dia aqui e eu vou dar a bacia para a senhora e eu vou falar com o seu filho, nós vamos liquidar isso. Eu falei, tá bom. Daí fiquei esperando. No dia seguinte, na hora que ele chegou, o outro estava lá dentro de onde eu estava, com um canivete querendo cortar minha orelha. Daí ele brigou com o negão, falou, não, você sai daqui. Aí pôs um outro lá.
para ficar tomando conta de mim, da prisioneira, coitadinha, sentada no chão. Mas ficou lá. Daí ele apareceu no outro dia e falou assim, olha, eu vou levar a senhora para falar com o seu filho. Amanhã nós vamos sair daqui. Eu falei, tá bom. Aí no dia seguinte eles me embrulharam num cobertor, me enfiaram no porta-mala do carro e rodaram. Na hora que eu me vi no porta-mala do carro, encolhida mesmo, deu para deitar e eu dormi. Mas eu não sei quanto tempo eu dormi. Daí parou o carro, falei, bom, agora eu vou falar com meu filho. Que nada, me tiraram desse carro, me puseram num outro porta-mala de um outro carro. E andou e eu dormi de novo. Daí, quando parou o carro, tinha um homem e uma mulher falando comigo. Eu até achei que eles eram da polícia, porque eles perguntavam o que aconteceu, de onde que eu era, quem eu era, por que eu tinha sido sequestrada, se tinham me molestado sexualmente, se tinham me dado absorvente. Eu não uso mais absorvente, já passou da época. Mas perguntaram se eu tomava algum remédio, o que eu tomava, por que eu estava com a mão enfaixada, por que eu estava com o joelho inchado. Eu contei. Aí eles falaram, olha, aqui é o último lugar que a senhora vai ficar antes de ir para sua casa. Só que é no meio do mato. Nós vamos fazer uma barraca de plástico, tipo sem teto, e a gente vai trazer remédio, a gente vai trazer comida, a gente vai trazer tudo para a senhora para recuperar, porque nós não podemos devolver a senhora nesse estado que a senhora está. Falei, tá bom. Aí eles fizeram essa barraca, puseram um colchão, essa moça era muito boazinha, a moça que era namorada do cara. Aí ela saiu, foi comprar roupa para mim, trouxe calcinha, blusa, calça comprida, trouxe um gorrinho para pôr no cabelo, porque era em Calcaia do Alto, era um lugar muito frio. Daí ela falou, o que a senhora quer? Eu falei, eu quero tomar banho, eu estou fedendo, eu estou com nojo de mim. Ela falou, mas aqui no meio do mato, eu falei, olha, você arruma uma garrafa de água, um pedaço de sabão, que eu tomo banho. Pelo menos eu estou me sentindo muito suja. Eu não posso pôr essa roupa que você comprou suja desse jeito. Ela falou, peraí, chamou o menino que era o dono do sítio lá onde que tinha montado o meu barraco, e o outro fez eles carregarem um tonelzinho de água, pegou um tacho, pôs a água, acendeu uma fogueira embaixo, esquentou a água, cortou uma garrafa de Coca-Cola assim, pôs um plástico no chão e daí ela jogava a água, ainda me deu um sabonete Dove para eu tomar banho. Nossa, eu fiquei tão cheirosa, foi tão gostoso. Me deu uma toalha de banho, e eu vesti aquela roupinha. Aí ela falou, agora a senhora pode deitar. Tinha um colchão, tinha cobertor, tinha travesseiro. Nossa senhora, eu me acabei de... Que luxo! E levavam comida para mim, aí me levaram remédio. Aí eles fizeram um banheirinho, fizeram um buraco no chão, puseram um plástico assim em volta e comprou laxante, porque o meu intestino tinha virado pedra, né? Mas... aí funcionou o intestino, eu tinha que ficar abaixada, era difícil porque o joelho não deixava, mas de qualquer jeito voltou a funcionar o intestino, eles levavam frutas e tudo. Eu fiquei 13 dias nesse lugar. Daí eles me levavam um jornal todo dia, me levaram um radinho de pilha, eu ficava lá, eles foram tentando entrar em contato com meu filho. Aí chegou uma noite, eles chegaram lá, disseram, do barraco, a senhora está acordada? Eu falei, tô. Falou que seus filhos estão pedindo uma prova de vida, uma pergunta, a senhora responde? Eu falei, respondo. Eles falaram, quem é o Beto? O que aconteceu quando o Beto nasceu? Eu falei, o Beto é o meu filho, ele é médico, e quando ele nasceu, ele defletiu. O que é isso? Eu falei, em vez dele vir de testa, ele veio de queixo. Ia destroncar o pescoço dele, aí o médico teve que pegar o fórceps e botar ele para dentro de novo, para depois tirar direitinho. Nossa, e daí? Falei, e daí tirou, e daí assim que o médico levantou, ele fez xixi e molhou o médico inteirinho. Eles morreram de dar risada, acharam a história muito divertida e responderam, e meus filhos souberam que eu estava viva, Sim. Porque ninguém ia inventar uma história dessa, claro. né? Daí... falaram, não, nós vamos conversar com ele. Aí no dia seguinte eles chegaram e falaram, nós conversamos, já combinamos, seu filho vai pagar hoje e daí logo em seguida a senhora vai ser libertada. Eu falei, tá bom. Eu fiquei o dia inteiro rezando de medo que eles pegassem meu filho na hora que meu filho fosse pagar.
Daí, isso foi numa quinta-feira de noite. Aí, na sexta-feira, eu fiquei o dia inteiro esperando notícia e não chegava a notícia. Daí, quando foi na hora do almoço, não passou a noite de sexta-feira, sem eu saber. Ele falou, olha, seu filho pagou, amanhã a senhora vai voltar para casa. Falei, então tá bom. Daí, fiquei lá, esperando. No sábado de manhã, o rapaz que era o dono do sítio chegou muito nervoso, falou, eles estão me enganando, eles estão dizendo que seu filho pagou a menos do que tinha que pagar, eu vou matar esses caras. Nessas alturas eu tinha uma corrente presa no pé, presa numa árvore. Quer dizer, eu podia dar uns passinhos, mas ali limitado, porque eu estava igual cachorro, assim, preso na corrente, sabe? Daí, eles chegaram. O cara chegou na hora do almoço e falou assim, olha, eu estou indo para Presidente Bernardes, eu tenho um negócio para resolver lá, eles estão vindo buscar a senhora. Eu fiquei esperando. Quando foi 7h30 da noite, eles chegaram, daí levaram uma roupa, falaram, você tira essa roupa toda, veste essa roupa aqui, que nós vamos te levar para encontrar seu filho. Falei, ai, que alívio, né? Daí vesti lá uma roupa horrorosa que eles me deram. Aí me fizeram entrar no carro, sentar, deitar no banco de trás com a cabeça no colo da menina. Aí ele falou, olha, eu vou deixar a senhora a 1 quilômetro de um comércio, a senhora anda e pede ajuda. Eu falei, eu não ando. Como que eu vou andar 1 quilômetro? Olha o tamanho que está meu joelho. Eu não consigo andar. Ele falou, o que a senhora quer? Nessas alturas, eles já tinham sentado atrás de mim, me contado todos os problemas da vida deles, quando eles souberam que eu era psicóloga, né? Então, eu já tinha, assim, um pouquinho de liberdade para dizer o que eu queria. Eu falei, eu quero que você me deixe perto de um táxi. Ele falou, só vai chamar a polícia? Eu falei, que polícia? Se a polícia... Faz 45 dias que eu estou presa, a polícia não fez nada, que eu quero polícia? Eu quero um táxi para ir para casa, eu quero ir para um hospital. Aí eles me deixaram embaixo da passarela da Raposo. Falaram, a senhora desce e joga o óculos. Eram óculos que eles puseram um silver tape em cima, que servia de venda de olho. A senhora joga o óculos e a senhora sobe essa escada. Aí lá em cima a senhora encontra um táxi. Eu me arrastei, subi a escada, morrendo de medo que eles me dessem um tiro pelas costas. Eles já tinham recebido o dinheiro, mas não deram. Daí cheguei lá em cima, tinha um táxi parado, assim, era a visão do paraíso, com um senhor de pé. Eu falei, por favor, o senhor poderia me informar se esse táxi está livre? Ele falou, tá sim, senhora. Eu falei, o senhor sabe onde é que eu posso encontrar o motorista? Ele falou, o motorista sou eu. Eu falei, você pode me levar para o Campo Belo? Ele me olhou, né? Eu com um barrete marrom, um gorrinho marrom na cabeça. O vestido era vermelho, roxo e preto, horroroso. Tamanho 48, eu estava usando 36, então cabia 2 de mim. E um tênis tamanho 45, masculino. Eu estava linda. Aí ele falou, a senhora tem certeza? Eu falei, tenho sim, senhor. Acho que, eu não sei se foi meu jeito de falar o que foi, ou o homem se compadeceu de mim. Abriu a porta e falou, só pode entrar. Aí quando eu entrei no táxi, eu falei, eu preciso do seu celular emprestado. Eu preciso ligar para o meu filho e para minha casa, porque eu estou sem dinheiro, sem documento, sem nada. Aí eu não conseguia ligar, eu chorava tanto, tudo que eu não pude chorar aos 45 dias eu chorava. Daí ele ligou para mim, aí que meu filho atendeu, falei, Beto, ele, mãe, aonde você está? Eu falei, eu estou dentro de um táxi na Raposo Tavares, indo para casa, vai me esperar lá para você pagar o táxi, porque eu não tenho dinheiro. Ele falou, mãe, nós estamos todos aqui. Estavam os 6 filhos, as noras, e eu morava num prédio de 8 andares, era um apartamento por andar, estavam todos os vizinhos. Quando o carro chegou na rua, tinha e os 11 caras da antissequestro lá junto com eles. Tinha assim, uma festa para me esperar, né? Daí cheguei, aí meu filho, esse filho que é médico, falou, não, mãe, você vai tomar um remédio, você vai tomar um remédio para dormir, um relaxante muscular, e amanhã eu vou te levar para o hospital para fazer todos os exames, todas as coisas e ver. Daí foi assim, mas a minha cabeça não estava pirada. Que eu vi gente que voltou de sequestro completamente louco, pirado, não queria ver sol, não queria ver nada. Eu queria ver meus netos, eu queria ver minha família. A vida seguiu normalmente, né? Então, eu cheguei, daí me levaram para uma psicóloga, que ela falou assim, Tarsila, a gente tem aqui um aparelhinho que vai massagear a área de trauma
e vai tirar essa lembrança traumática. Você vai ter a lembrança, mas não vai ser mais traumática. Você quer experimentar? Falei, quero. Aí me deram um negócio, eu segurava na mão e passava pela minha cabeça, assim. Acho que eu fiquei 1 hora com o aparelho. Quando acabou, eu podia contar para todo mundo como eu estou contando para vocês, sem chorar, sem nada. Parece que não me afetava mais. E daí, toquei a vida. Aí meus filhos falaram, não, você precisa pôr um motorista, você precisa mandar blindar o carro. Eu falei, não vou fazer nada disso. Eu tenho que levar a minha vida do jeito que a minha vida era, porque senão eu vou puxar um trauma para mim. Daí foi o que eu fiz. E continuei trabalhando, e aí fui dançar mais ainda, porque dançar era um negócio assim, era uma válvula de escape. E daí assim, estou assim até hoje, dançando, fazendo as coisas e curtindo a vida. E eu acho que a gente, sabe, a gente nasceu para ser feliz. A gente tem um livre-arbítrio para escolher. Se um caminho não está bom, você tem que ter o bom senso de mudar de caminho. Se aparecer um problema, enfrenta como desafio, supera e segue em frente. Então é esse o meu caminho de vida. Assim que eu passei a coisa para os meus filhos e para quem convive comigo. Vamos superar. E de cada coisa ruim, você tira uma coisa boa. Por exemplo, o meu sequestro me ajudou a ter paciência de esperar. Porque eu era muito mais imediatista. Poxa, mas eu fiquei tantos dias parada, sem poder falar, sem poder fazer nada. Eu aprendi a ter paciência de esperar, a acreditar que quando você quer mesmo, quando você põe um pensamento positivo na sua cabeça, você chega lá. Então, é isso daí. Como é que o tango entrou na sua vida? O tango? Então, aí o meu joelho estava inchado. Daí me levaram no médico, ele fez 20 punções para tirar líquido, para esvaziar. Quando esvaziou, estava seco o joelho. E daí fazia assim. Aí ele falou, vamos fazer infiltração. Daí ele fez umas 15 infiltrações de ácido hialurônico. E dói, hein? Para o joelho voltar a funcionar. Mas segurou por 1 ano. Mas daí não estava bom. E daí ele falou, ó, Tafila, nós temos que botar prótese. Eu falei, eu não quero pôr prótese, eu gosto de dançar, de usar roupa curta, meu joelho vai ficar feio. Aí meu filho, que é cirurgião dermatológico, faz plástica e tudo isso, falou, mãe, deixa ele operar, eu costuro. Ó, pode olhar meu joelho, ver se você enxerga, tem uma cicatriz. Bem pequenininha. Quase nada, né? Porque meu filho costurou bonitinho. Ele deu 48 pontinhos. Daí, botou prótese. Cerrou aqui. Aqui tem dois pinos dentro da tíbia e da fíbula com uma mãozinha assim. E aqui dentro do fêmur tem um tubo maior com uma bolinha na ponta. Eu assisti o vídeo, por isso que eu sei direitinho como é que foi. Daí eles tiraram a patela, cortaram ela no meio, grudaram um plástico, botaram ali. Aí o médico costurou o músculo, costurou tudo. E daí ele ia costurar a pele. Aí ele falou, me dá um algodão, não sei o que lá. Meu filho falou, você não vai costurar minha mãe com esse barbante. Ele falou, não, você quer costurar? Eu falei, quero. Daí meu filho pediu mononylon 70. O ortopedista falou, o que é isso? Eu falei, é o fio que eu uso para suturar a pálpebra. Aí ele suturou. 48 pontinhos, ó, ficou bonitinho. E dá para dançar, dá para fazer tudo. Por que o tango é mais fácil? Ou por que dá para fazer isso? Na época, era meio difícil eu ficar flexionando o joelho. Para dançar samba, você flexiona muito. Hoje eu consigo, né? Mas na época era mais difícil. Aí o tango, você dança com a perna mais retinha. Sim. Daí eu fui pro tango por causa disso, mas daí eu me apaixonei pelo tango. Aí eu achei, sabe, é uma postura bonita, é um jeito bonito. Mas eu danço as outras coisas também, eu danço tudo. Mas tango está sendo assim um desabrochar para mim. A senhora gosta de dançar ou a senhora gosta de tango mesmo? Eu gosto de dançar. E tango é a minha dança favorita, é o meu ritmo favorito. Mas eu danço forró muito feliz, muito alegre. Eu danço gafieira muito alegre, muito feliz. Só relembrando, 6 vezes por semana a senhora dança. Eu danço
de terça, quinta e sábado com o David, quarta, sexta e domingo com o Roberto. O Roberto é o Roberto Honório, que esteve com a gente aqui há pouco tempo. Roberto é um amigo muito querido. E no dia de folga a senhora faz as aulas de manutenção. Eu faço aula de tango com o Wagner de segunda e quarta, 2 horas cada vez. O Wagner era primeiro bailarino do Municipal, é um cara assim extremamente técnico, então ele corrige para onde eu estou olhando, como é que está a minha mão, como é que está o pé, como é que vira para cá, como é que vira para lá, tudo. Ele corrige tudo, mas melhorou muito a minha dança. E tenho o Ronaldo Bolano, que eu danço há 13 anos. Quando eu comecei a dançar tango, foi ele que começou a me ensinar, que eu danço às terças-feiras. Eles vão para minha casa dar aula, eu tenho na minha casa um espaço com espelho, com tudo, que eles dão a aula lá. Então eu faço aula lá. E nos outros dias eu vou para o estúdio fazer pilates. A senhora recomenda para as pessoas que têm uma vida intensa como a sua, a dança? Mas olha aí, de mergulho. A dança é um negócio assim que, sabe, faz a pessoa ter alegria, faz a pessoa ter felicidade, serve para a mente, serve para o corpo, serve para tudo, se desenvolve tudo com a dança. A dança é um negócio, é o exercício mais perfeito que pode ter, porque ele mexe com o teu emocional, a música te toca, e para dançar você tem que deixar a música entrar dentro de você e fluir sobre a forma de movimento. Não é a música está lá, você está aqui. Não, a música entra em você. E quando ela entra em você, você sente a música e daí você vai em forma de movimento. Então é um desabrochar. É fantástico. Que coisa linda. Se eu chamasse um dos seus professores aqui, a senhora dançaria com ele pra gente? Eu danço. Dança? Pode chamar. Qual tango que a senhora gosta mais? Eu gosto de tango. Qual tango você tem aí, Roberto? Vamos achar um tango. Então nós vamos achar um tango, nós vamos dar uma pausazinha aqui no nosso podcast, para que a gente prepare o clima e vamos terminar com o tango. Eu quero agradecer a senhora pela presença, por ter contado toda essa história maravilhosa, mas nós vamos terminar dançando. Então já estou me despedindo e agradecendo a senhora. Eu não estou com sapato de dança, mas a gente mas não dança tá mal. assim mesmo. O seu talento vai aparecer. E quero deixar esse presente da CrossFox para a senhora também, agradecendo pela sua história maravilhosa. Obrigada, muito obrigada. Vocês são ótimos. E o Paulo é um cara assim extremamente querido, né? Gosto demais. Conhecer a CrossFox foi alguma coisa muito boa, que me deu assim uma satisfação muito grande pela história do Paulo também e pela realização da empresa. Eu acho que está tudo ótimo aqui. Então, nós vamos dar uma pausa e vamos terminar com o tango, com a Tarsila Gianotti e o professor Roberto. Ele veio aqui e tal, e o Roberto, nós vamos terminar com dança dessa vez, tá bom? Então, dá um tempinho, a gente já volta para terminar com dança. Com o tango, vamos lá, ó. Volveré a marchar por mi camino de ayer.